E Bourdieu vai propor, eu peço que anotem, tecnologia de ponta da reflexão sobre Deus. Bourdieu vai propor o conceito de campo religioso. E o que é um campo social? Aprenda para nunca mais esquecer. O que é, por exemplo, o campo jurídico? O que é o campo médico? O que é o campo jornalístico? O que é o campo publicitário? O que é o campo político? O que é o campo religioso? O que são os campos sociais? O campo é um espaço abstrato de posições e de relações. O campo é um espaço de posições e de relações onde agentes específicos atuam buscando troféus cujo valor é restrito àquele campo, obedecendo regras válidas só para aquele campo, segundo estratégias que só fazem sentido naquele campo, e disputando um capital de notoriedade, de reconhecimento, de prestígio, de glória, também exclusivo daquele campo. Portanto, meus amigos, se Bourdieu diz que existe um campo religioso, ele está dizendo que existe um espaço de agentes sociais, socialmente legitimados para definir o sagrado, socialmente legitimados para falar sobre Deus, socialmente autorizados a lutar pela definição legítima de Deus, e que respeitam regras e que buscam troféus, que implicam um acúmulo de capital propriamente religioso, de notoriedade, prestígio, glória e assim por diante. Naturalmente, dirá Bourdieu, a luta pelos troféus religiosos, a luta pela notoriedade, a luta pelo monopólio da definição do sagrado, ela no campo religioso vem muito travestida de respeito às divindades que elas mesmas fabricam. De uma certa maneira, os postos mais disputados do campo religioso quase sempre são apresentados fora do campo religioso, como resultado de uma concordância que na verdade esconde disputas renhidas e fratricidas. Então, para que entendam a ideia de campo, para que entendam a ideia da relativa autonomia dos campos, talvez, e eu me refiro ao conceito de Pierre Bourdieu, talvez eu pudesse falar do campo acadêmico, campo que eu conheço melhor. Eu acho que os senhores sabem, mas existe um certo número de pessoas que jogam o jogo da academia. E a expressão jogo não é ruim, ela é boa. O que significa jogar o jogo da academia? Disputar troféus acadêmicos. Professor, quais são os troféus acadêmicos? Olha, eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que você, mesmo não jogando o jogo acadêmico, sabe que, por exemplo, ser professor da instituição A vale mais do que ser professor da instituição B. E isso não é uma questão de salário, muito pelo contrário. Eu acho que você, mesmo não jogando o jogo acadêmico, sabe que, dentre os professores da instituição A, nem todos têm o mesmo capital acadêmico. E que, portanto, existe uma luta pelo reconhecimento, uma luta pela consagração, uma luta por títulos, sabe? Doutor, livre docente, adjunto, titular, catedrático, Deus, etc. Eu acho que você sabe que o campo acadêmico é um espaço de concentração dramática de prestígio.
e que para cada Marilena Chauí existem centenas de milhares de professores autorizados apenas a aplaudi-la, quando ela permite, autorizados a comprar seu livro para ler e, eventualmente, pedir aos alunos que leiam. Tal como em qualquer campo, os agentes sociais não valem a mesma coisa. E o campo se estrutura de maneira a concentrar cada vez mais o capital na mão de alguns que detêm os troféus do campo. E esses alguns, obviamente, acabam definindo também as regras de funcionamento do campo. As regras que mais lhes interessam para conservar a distribuição de troféus que já se encontra em marcha. Portanto, todo o campo tem dominantes conservadores, dominados subversivos e pretendentes, esses que nem entraram ainda. Os pretendentes ao campo acadêmico estão tentando mestrado. Eles não têm a menor ideia do caminho a percorrer. E o que é mais fascinante, rapidamente percebem o valor estritamente simbólico dos troféus em disputa. Eu me lembro que quando eu fui prestar concurso para entrar na USP, eu me empenhei visceralmente, porque dar aula na USP era para mim o troféu. Enquanto eu não desse aula na USP, eu não valeria nada. Não importava se os meus alunos me aplaudiam em Santos, em Sorocaba, em Mogi das Cruzes, em Campinas, na Moca, no Ipiranga. Não importava se no meu aniversário me davam um bolo de morango, enchiam bexigas, me elegiam paraninfo, não importava. Dar aula na USP era fundamental. Então, quando abriu o concurso, eu entrei com todas as tripas no concurso. E o meu filho olhava para mim, o meu filho que se viu privado da companhia do pai durante toda a preparação, e diz: quanto você vai ganhar nesse negócio? E eu dizia: quase nada. Mas então por quê? E é claro que fica óbvio que só pode entender o valor do troféu completamente quem disputa o troféu. E só disputa o troféu quem joga aquele jogo. Vale para o campo publicitário, onde os troféus têm mesmo forma de troféu. Vale para o campo jornalístico, vale para o campo econômico e assim por diante. Você percebe então que o campo religioso passa a ser um espaço de iniciados. Um espaço de iniciados, um espaço de autorizados, um espaço daqueles agentes cuja vida é consagrada à luta pela definição do sagrado legítimo naquela sociedade. E naturalmente, como em qualquer campo, não é um espaço de concordâncias, mesmo que aparente ser. É um espaço de luta. É um espaço de luta ferrenha pela definição do que a sociedade deverá entender e não deverá entender por sagrado naquele lugar. Perceba, é sagrado, portanto, aquilo que os agentes socialmente autorizados a definir o sagrado definem como tal. Proposta de Pierre Bourdieu.